Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Eu fico impressionado com a graça de Deus manifesta e revelada na palavra, e que revela de uma forma tão clara a graça, a honra e a dignidade do Senhor Jesus. E que é muito bom nós estarmos aqui nessa noite. Nós que participamos dessa graça. Nós que fomos alcançados por esse favor de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para nós, não custou absolutamente nada, mas também não foi simplesmente sem nenhuma dádiva, sem nenhum pagamento, porque o Senhor Jesus, Ele pagou o preço. Ele desceu da sua glória, está lá em Filipenses capítulo 2,
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois sendo Deus e sabendo que era Deus, não julgando usurpação nenhuma o entendimento e a compreensão de que era Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e veio até nós e na condição humana se humilhou de tal forma e de tal maneira que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é o Senhor. E graças a Deus que nós podemos nos curvar diante dele hoje, com muita alegria. E, lamentavelmente, alguns vão curvar diante dele naquele dia, constrangidos e obrigados. Nós curvamos em graça e em alegria, em salvação. E alguns curvarão, obrigados, constrangidos, para a perdição. Então, eu me emociono, realmente me emociono, quando eu leio, né, do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vocês conhecem, ou a maioria pelo menos conhece, o livro do Apocalipse, e muitos de nós fugimos da leitura do livro do Apocalipse. Alguns são tomados de uma curiosidade muito grande, de querer saber o que está no livro do Apocalipse numa perspectiva futurista e numa perspectiva quase que de alguém que lê o horóscopo, querendo saber o que vai acontecer, o que está para acontecer. E outros o leem numa perspectiva preterista de como tudo já tivesse acontecido, é simplesmente um livro histórico, não tem mais nada para acontecer. São dois extremos, né? Um preterista e outro futurista, achando que o Apocalipse é como se fosse uma carta enigmática, de que você precisa quase que de uma perspectiva de uma revelação de mistério para saber o que está no livro. Mas eu pessoalmente gosto muito da perspectiva do Apocalipse, que é dada na sua leitura por um pensador cristão francês, Jacques Ellul. O Apocalipse é uma história em movimento, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer, algumas delas se repetindo ao longo da história, e nós estamos vivendo essa história de Deus, essa história em movimento. E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, é sobre essa questão da história, né? Qual que é o desfecho, o caminhar da história. E uma das coisas impressionantes de que quando nós lemos o Apocalipse, né, é saber que a principal forma de ateísmo hoje, que causa danos à fé, não é o ateísmo filosófico, não é o ateísmo do materialismo histórico. Lá pelos anos 80, quando eu passei pela universidade, a nossa crise, a nossa preocupação era muito com o ateísmo filosófico dos nossos jovens que iam para a universidade, e principalmente com o materialismo histórico, que tinha uma causa revolucionária e que queria transformar o mundo. Mas hoje nós percebemos que ainda continua tendo a sua influência, mas o que mais faz mal para a igreja não é o ateísmo filosófico, é o ateísmo que nós encontramos dentro da própria igreja. De uma igreja que professa a fé, mas não crê de todo o coração num Senhor vivo, num Deus relevante, num Deus que intervém. É um teólogo alemão que escreveu um livro há muitos anos atrás, vivendo como se Deus não existisse. Nós falamos em Deus,
nós pregamos e asseveramos muitas coisas a respeito de Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. É o que a gente chama de uma dissonância cognitiva. Nós asseveramos algumas coisas intelectualmente e racionalmente a respeito de Deus, mas não conseguimos vivê-las existencialmente. Ou só recorremos a Deus na última das últimas possibilidades, quando esgotamos todas as possibilidades humanas, todos os médicos, todos os remédios, e não encontramos aí nenhuma possibilidade, e nós recorremos a Deus. Vivemos como se Deus não existisse. Eu tenho que dar os meus pulos. Eu tenho que correr atrás. Se eu não der os meus pulos, se eu não correr atrás, nada vai acontecer. Com isso, obviamente, não estamos defendendo o ócio, a preguiça ou os braços cruzados, mas trazendo para nós aqui essa realidade de que o Senhor Jesus ressuscitou e que Ele, tendo ressuscitado e que Ele está assunto aos céus, e o apóstolo Paulo, principalmente na sua carta de Efésios, é muito bom que se entenda, é a carta das regiões celestiais. Ele diz que, como corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo, nós nos assentamos juntamente com Ele nas regiões celestiais. Ou seja, sendo o corpo de Cristo e o nosso Senhor Jesus, estando nos céus, nas regiões celestiais, nele, por meio dele, nós transitamos também pelas regiões celestiais. E ele em nós, como seu corpo, ele transita aqui pelo esse mundo natural, numa sincronia, numa fusão perfeita de um corpo, da cabeça com o corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. E quando eu leio o Apocalipse, é impressionante que João, ele está na ilha de Patmos, vocês conhecem a ilha de Patmos, uma ilha ali na região da Turquia, uma daquelas muitas ilhas que temos ali, e João é um dos últimos apóstolos. Ele viu, ouviu o verbo de Deus, aquilo que nós vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam com respeito ao Filho de Deus. Ele viu o Senhor Jesus sendo crucificado, morto, sepultado, viu o Senhor Jesus ressurreto. Ele viu Tiago, seu irmão, sendo passado ao fio da espada por ordem de Herodes, o Grande. Viu os outros apóstolos sendo mortos e agora ele é o último dos apóstolos. E o bicho está pegando. O Império Romano vem com a sua força, com a sua potestade sobre a igreja, de uma forma muito violenta para poder inibir, para poder massacrar a fé, para poder destruir, desarraigar a fé cristã, a igreja, com toda a sua força, com todo o seu poderio, com toda a sua potestade. E por causa desse poderio do Império Romano, ele está agora desterrado, ele está preso na ilha de Patmos. Mas é importante a maneira como se lê a história. Numa perspectiva humana, ele está na ilha de Patmos por causa desse poder e desse império. Mas na perspectiva dele, que serve ao Senhor, que conhece esse Deus vivo, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso, conservo vosso, por causa do testemunho e da palavra, me encontro na ilha de Patmos. Ou seja, a vida dele, a perspectiva dele da existência é toda a partir das ações e da intervenção de Deus. Esse é o problema da igreja hoje. A igreja vive como se Deus não existisse,
ou como se Deus fosse um Deus que não intervém. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que intervém. E Ele está dizendo, eu estou aqui nessa ilha, preso, desterrado. Não é simplesmente por causa do poderio do Império Romano, eu estou aqui por causa do testemunho do Senhor Jesus. É o testemunho do Senhor Jesus que me traz a essa prisão, a essa situação. Mas, humanamente, Ele está preocupado com o destino da igreja. Se eu morrer agora, o último dos apóstolos, o que será, o que vai acontecer com a igreja do Senhor? O que o império poderá fazer com a igreja? O que essas perseguições poderão fazer com a igreja? E ele está ali na ilha de Pátimo, o livro Apocalipse, uma palavra grega que significa revelação. O Senhor Jesus glorificado, Cristo morto, ressurreto, agora glorificado em glória, o próprio Senhor Jesus aparece para ele ali na ilha de Pátmos e começa a dizer para ele que a preocupação dele com a igreja e com os destinos da igreja não eram maiores do que a preocupação e o cuidado que o próprio Senhor Jesus tem com a sua igreja. E Jesus começa a dizer, tintim por tintim, que ele estava muito por dentro do que estava acontecendo com a vida da sua igreja. Escreve para a igreja de Éfeso. E Jesus conta tudo. Jesus sabe de tudo que está acontecendo com a sua igreja, ali em Éfeso e em todas as outras. Uma igreja ortoprática, uma ortodoxia, uma retidão doutrinária extraordinária. Uma igreja operosa, extremamente trabalhadora. Pensa numa igreja reta doutrinariamente, não aceitava falsas doutrinas, não aceitava falsos pregadores, provava aqueles que se diziam apóstolos e descobrindo que eram mentirosos, eles eram excluídos e banidos de toda a possibilidade de exercerem as suas maléficas influências sobre a igreja. Jesus disse, diga para a igreja de Éfeso que eu conheço a retidão doutrinária dela, conheço as suas obras, uma igreja extremamente operosa, mas uma igreja que perdeu o primeiro amor. Talvez o apego, a defesa da doutrina foi tão intenso que eles acabaram esfriando o coração. E aí o Senhor Jesus vai dizendo para a igreja de Esmirna, eu sei que você é pequena, de pouca força, e você acha pequena, mas na minha perspectiva, você é grande e tem realizado grandes coisas. E João tem um panorama da visão de Jesus sobre a igreja, e chega no momento, no capítulo 4, que João diz que veio uma porta, se abre nos céus, e ele é chamado para passar por aquela porta. Hoje de manhã nós lemos aqui Evangelho de Mateus, capítulo 28, das mulheres que vão ao sepulcro e chegando ao sepulcro dão de cara com o anjo. E ouvem aquele anjo e seguem caminho e dão de cara com o Senhor Jesus ressurreto. Um teólogo alemão, Bultmann, ele tomou para si uma tarefa dizendo ele que ele ia desmistificar as Escrituras Sagradas. Ele ia retirar das Escrituras todo o aspecto miraculoso, porque eram mitos da época e daquele tempo. Se nós retirarmos da Bíblia o aspecto sobrenatural, o aspecto miraculoso, da intervenção de Deus, de um Deus que ouve as nossas orações e que intervém, nós estragaríamos as Escrituras completamente. Se nós fôssemos colocar na Escritura apenas um aspecto racional, analítico, conceitual, nós estaríamos recortando e tirando da Escritura coisas fundamentais para a vivência da fé. Essa história de um Deus presente, de coisas sobrenaturais, o missionário dizendo, e é fato, ninguém consegue fazer a obra missionária pela sua própria força, se não houver
ações, intervenções sobrenaturais, miraculosas da parte de Deus. Ninguém consegue viver a fé plenamente nos dias atuais se não for nessa perspectiva de um Deus vivo que ouve as minhas orações, que intervém e que eu posso nele, por intermédio dele, com ele, realizar grandes e extraordinárias coisas. E João é chamado para os céus. Você crê nisso? Está escrito. E ele, em espírito, obviamente, chega ali à presença de Deus, aos céus, e vê todas essas coisas extraordinárias. E aqui no capítulo 5, que nós acabamos de ler, ele vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E viu um anjo muito forte que proclamava: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E não havia ninguém, no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. A expressão grega aqui no texto, para eu chorava muito, é que João chorava compulsivamente. Como é que alguém que está nos céus, na presença de Deus, e agora desata a chorar e a chorar compulsivamente? Então, nós temos que nos perguntar por que ele chorava compulsivamente. E o que significava esse livro todo selado, e que ninguém podia abri-lo, ninguém era digno de abrir o livro. Porque vocês sabem que essa história do selo, do livro selado, é um símbolo de autoridade, de poder, de domínio, e que somente a pessoa específica é que pode fazer a abertura desses selos. E eu me lembro, alguns anos atrás, minha sogra ainda era viva, e meu sogro já havia partido para o Senhor, e a minha esposa e a irmã fizeram um apartamento para ela, assim, perto da nossa casa, para ela morar e ficar perto de nós. Vocês sabem, me perdoem aqui os mais idosos, mas geralmente eles são tomados assim de uma certa curiosidade. E chegou pelo correio um boleto meu, que era o boleto da Unimed. Aí quando eu fui pegar o boleto já estava aberto, a carta estava aberta, o boleto aberto. Na hora eu falei, foi a Batian. E ela estava ali na cozinha, eu, a Márcia, minha esposa, eu peguei o boleto. Aí eu falei, eu vou dar um choque na minha sogra agora, na velha, Minha esposa é a Márcia. Márcia, quem abriu a minha correspondência? Ninguém pode pegar uma correspondência do outro e abri-la como foi aberta a minha. Isso é crime. Isso é digno de ser denunciado. Eu olhei assim com o rabo do olho, a velhinha estava amarela, assustada. Pastor, foi eu que peguei, eu abri, mas eu não olhei nada que estava aí dentro. Eu falei, mas não pode, Batiane. Mas eu não vi nada. Aí distraiu, passou um pouquinho. Nossa, pastor, mas sua Unimed é cara, hein? Não tinha visto nada, não tinha olhado nada. Porque ninguém pode abrir o selo, ninguém pode abrir uma correspondência se não for quem tem o direito, a autoridade, o poder para fazê-lo. Todos nós sabemos disso. E esse livro selado, quem é que pode abrir esse selo? A minha correspondência, só eu posso abri-la. E esse livro, quem é que pode abrir esses selos? E se nós olharmos para diante aqui do Apocalipse, capítulo 6, 7, 8, quando os selos, o livro é aberto, os selos são quebrados, muitos movimentos começam a acontecer na história.
Então, os melhores comentaristas que eu já li, e penso da mesma forma, aquele livro Nas Mãos do Senhor, né? E que quando os seus selos são abertos, muitas coisas acontecem na história. Aquele livro selado representa a história da humanidade. A história da humanidade que está ali nas mãos de Deus e que muitas coisas estão por acontecer e como é que elas acontecerão. E João começa a chorar desesperadamente. Porque o momento histórico é um momento muito ruim. É um momento de muita perseguição, é um momento de muito sofrimento, é um momento em que a igreja está sob risco, perseguida pelo Império Romano. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, dê uma lida na história da igreja nesse tempo, sobre a perseguição, principalmente de Domiciano. Era uma coisa desesperadora, e ele chorava muito, porque o que vai ser da igreja, o que vai ser da nossa história? Quem é que pode abrir esse livro? Quem é que pode dar rumo para a história? Como é que essa história vai se acabar? E eu chorava e chorava desesperadamente, e de repente alguém, um dos anciãos, me disse: não chores, não chore por causa da história, não tema, porque tem um que pode abrir os selos, ele é digno, ele tem poder, ele tem autoridade para abrir os selos, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos seres viventes, milhares, milhões, bilhões de anjos, e entre eles de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. Esse cordeiro que é visto como tendo sido morto é o Senhor Jesus. Por que ele é visto como leão e é visto como cordeiro? Nós sabemos. Nos céus, o ser vivente diz o leão da tribo de Judá. E João da terra, ele diz o cordeiro de Deus. Porque nos céus ele é o leão que venceu, que tem todo o poder e toda a autoridade. Na nossa perspectiva aqui da terra, nós o vemos como cordeiro, o que lhe dá todo o poder e toda a autoridade, porque ele foi morto. Ele foi morto, mas ressuscitou porque venceu todas as coisas. A história, ela não está à deriva. A história não está sem rumo. Com Jesus morto, ressuscitado, assunto aos céus, o curso da história, o segmento da história está nas mãos do Senhor Jesus. E essa história está caminhando e caminha e chegará onde o Senhor Jesus determinou que ela vai chegar. Amém? Ele é o Senhor da história. Nós passamos dias muito angustiantes aqui no país, né? Nas vésperas das eleições, os irmãos todos muito desesperados, angustiados. O que vai ser, o que vai acontecer com a nossa história, com o Brasil? E parece que nós havíamos nos esquecido do leão da tribo de Judá, do Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele venceu, ele conquistou com sua morte e ressurreição o direito de dar à história o curso que ele deseja. Ele é o Senhor. Não precisamos temer. A história está nas mãos do Senhor Jesus e segue o curso por ele determinado. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes que habitam as regiões celestiais prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Sabe aquela oração que você fez e que você imagina que nunca teve resposta? A oração que você fez e nem se lembra mais dela? Ou a oração que você continua fazendo persistentemente, mas ainda não obteve a resposta? O importante não é propriamente o resultado da oração, o importante é saber que essa oração chega à presença de Deus. As nossas orações, elas chegam à presença de Deus. Deus ouve as nossas orações. E é óbvio que, como Deus, Ele vai dar o curso para as nossas orações e respondê-las da forma como lhe apraz. Mas as nossas orações, elas não são palavras ditas ao vento. O nosso clamor, ele chega diante do trono de Deus na forma de incenso suave, na forma de um sacrifício suave na presença de Deus. Cordeiro de Deus, ele é digno de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Me lembro do pastor Ronaldo Lidório contando sobre os irmãos morávios, aqueles irmãos que tiveram uma reunião de oração ininterrupta durante 100 anos. As nossas orações chegam aos céus. As nossas orações influenciam, sim, o curso da história. Eu não sei em que medida, e também tampouco me interessa saber. Isso, a única coisa, como eu disse, que importa é as minhas orações chegam diante de Deus. As minhas orações, elas implicam, sim, de uma forma espiritual que muitas vezes eu não percebo, mas eu sei, pela fé e pela palavra de Deus, que elas têm, sim, implicações sobre a história. Esses irmãos morávios oraram ininterruptamente durante 100 anos. E aquele povo, na sua limitação pequena, aqueles irmãos, eles levaram o evangelho para mais de 27 países, movidos pelo poder, pela graça e pela autoridade de Deus. Ele conta que 2 jovens, já devem ter ouvido essa história, ele sempre conta, 2 jovens, filhos de uma viúva, tocados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para levar o evangelho para um país inóspito, resistente ao evangelho, e a única forma que eles encontraram de entrar naquele país foi sendo vendidos como escravos, para entrar naquele país e ali poder ter a oportunidade de pregar o evangelho. E no dia da partida, os 2 na proa do navio, os irmãos no cais, e o navio começa a se movimentar, a mãe chorando, porque sabia que os filhos nunca mais voltariam, e os 2 se colocam na proa do navio e gritam a plenos pulmões: digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. O Senhor Jesus é digno de conduzir a história da igreja, das nossas vidas, da obra missionária e do destino desse mundo. Está nas mãos dele, que é o Senhor de todas as coisas. Amém? Nós não estamos sozinhos. Essa obra não é nossa. Essa obra é do Senhor. Nós somos cooperadores, como diz o apóstolo Paulo. Cooperadores dessa obra do Senhor. Vamos orar? Jesus abre os selos e os primeiros eventos que acontecem são aqueles cavalos preto, vermelho, amarelo, branco. Cada um deles significa um movimento da história. A economia,
os poderes religiosos, poderes políticos, até mesmo sobre as pestes, as enfermidades. Tudo isso passa pelo Senhor Jesus. Tudo isso passa pelo Senhor Jesus. A história, ela passa pelo Senhor Jesus. Ela está seguindo o curso que o Senhor Jesus quer. Ele é o único que tem poder e autoridade para conduzir o curso dessa história. Às vezes nós olhamos para o mundo e achamos que o mundo está apodrecendo muito rapidamente, e está. E às vezes ficamos amedrontados e assustados com o curso desse mundo. Mas eu queria encerrar nessa noite em oração, dizendo que tudo está nas mãos dele. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro. Ele é digno. Ele conquistou o poder e a autoridade de conduzir a nossa história. Somos o teu povo aqui nessa terra. Somos o povo do Senhor nessa geração. E queremos pedir ao Senhor, nos ajude na missão do Senhor, de sermos luz nesse mundo, de sermos sal nesse mundo. E pacifica o nosso coração. Primeiro, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que quem determina o curso da história não é a economia, não é o mercado. Quem determina o curso da história não são as pestes, não é a pandemia. Quem determina o curso da história não são as guerras. Quem determina o curso da história não são os homens. São meros instrumentos debaixo do controle da autoridade do Senhor. Nós estamos trabalhando no Senhor numa história que já sabemos qual será o final dela. O final será nós todos reunidos, juntamente com irmãos de todas as raças, tribos, línguas e nações, celebrando e cantando: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o que se assenta no trono, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós faremos isso naquele dia, mas já podemos fazer aqui e agora, num já, mas ainda não. Já, mas a plenitude ainda virá. E ela não pode acontecer sem o corpo completo de todos os remidos do Senhor. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dessa história. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor. Essa igreja tão envolvida com a obra missionária, com os missionários. E todos nós sabemos que isso está no coração do Senhor. Então, que o Senhor continue abençoando essa igreja, o ministério de missões, todos os ministérios, os pastores, renovando a visão, a disposição e a alegria de fazer parte dessa história, que quem tem o controle dela está levando ao rumo certo é o Senhor. Essa é a nossa oração com muita gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, pastor Dalmo, a nossa alegria e gratidão por sermos tão bem recebidos aqui pelos irmãos, pelos pastores. Um abraço, pastor Luciano, e a nossa gratidão. Obrigado, pastor.